trombocitopenia e trombocitose, nós precisamos inicialmente conceituar o que são as plaquetas, quais são as suas funções dentro do organismo do animal e também como nós devemos interpretar as suas alterações frente todas as doenças que podem acometer os cães e gatos. Classicamente, as plaquetas são fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos. Porém, com o passar dos anos e com o avançar dos estudos, hoje elas já são classificadas como células, porque ela tem características celulares distintas de outras células do organismo, mas com funções semelhantes às demais. Então, as plaquetas elas, além de serem um tipo diferenciado de células, e ela tem a sua razão de ser assim, ela faz parte do processo de coagulação sanguínea, como o único tipo celular presente dentro da coagulação. Quais são as suas funções? Bom, a gente já falou uma função para vocês aqui agora. Ela faz parte do processo de coagulação sanguínea. Ela é responsável pela hemostasia primária, ou seja, elas que chegam primeiramente quando existe uma lesão do endotélio vascular. Para quê? A fim de literalmente diminuir ou parar o sangramento. A partir daí, a gente sabe que existe toda a cascata de coagulação sanguínea, onde a gente vai conversar posteriormente sobre essas proteínas de coagulação. Bom, as plaquetas, elas também podem se apresentar dentro da corrente sanguínea como plaquetas jovens e adultas. E isso é importante por quê? Porque eu consigo caracterizar muitas situações clínicas onde pós um trauma ou uma hemorragia, onde eu tenha o consumo dessas plaquetas, eu posso visualizar durante um hemograma, onde eu vou fazer a avaliação morfológica dessas células, as macroplaquetas. Isso é um indicativo para a gente em relação à regeneração. Outro ponto importante é que na clínica de cães e gatos, nós podemos ter várias situações onde vão ocorrer a diminuição da quantidade de plaquetas dentro do organismo do animal. E também vamos ter outras condições onde esse número de plaquetas vai aumentar na circulação sanguínea. Isso é importante, claro. Nós vamos aprender a diferenciar tanto as trombocitopenias como as trombocitoses e entender a importância dessas duas classificações nas alterações não só de processos de coagulação, como também em outros processos que envolvem o consumo e também a alteração dessas plaquetas dentro do organismo. Outro ponto importante é que as alterações plaquetárias, elas podem ocorrer de forma primária ou secundária. Ou seja, elas podem ocorrer por problemas medulares, onde nós vamos ter ou diminuição ou aumento na sua produção, como também podemos ter alterações de diminuição ou aumento por fatores extramedulares, ou seja, fatores secundários. Que fatores secundários são esses? Nós temos uma série de doenças que podem interferir no processo de coagulação sanguínea. Nós podemos ter algumas doenças que podem fazer com que ocorra o consumo maior de plaquetas intravascularmente, e nós podemos também ter doenças que vão destruir as plaquetas, tanto de forma primária quanto de forma secundária. Então, isso tudo nós vamos observar e aprender juntos no decorrer da aula.
Outro ponto importante a ser abordado sobre as plaquetas é que dentro delas, elas possuem fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, eles serão responsáveis na reparação do vaso lesado. Dessa forma, estudos foram avançando e foram pontuando que essas plaquetas podem também auxiliar na reparação de outros tecidos, além da lesão do endotélio vascular. E hoje nós temos as plaquetas, ou mais conhecido como plasma rico em plaquetas, sendo utilizado na reparação de feridas de pele, de todos os tipos de animais, e isso faz com que ela tenha a sua função fora do processo de hemostasia. Isso é muito importante a gente lembrar. Por quê? Porque quando nós temos alguns processos inflamatórios dentro do organismo do animal, essas plaquetas vão ser requeridas e muitas vezes nós vamos ter o aumento delas na corrente sanguínea. E para isso, a gente classifica essas alterações plaquetárias como trombocitopenia e trombocitose. O que significa trombocitopenia? A trombocitopenia nada mais é do que a diminuição da quantidade de plaquetas circulantes. Bom, quando que isso acontece? Nós vamos ver no decorrer da aula que nós temos diversos fatores que podem levar à diminuição dessas plaquetas, dentre eles o próprio consumo, a destruição e também a falta de produção adequada, visto que a gente vai lembrar um pouco da fisiologia aqui, que é importante na hora da interpretação, que o estímulo para a produção de plaquetas é dado por um hormônio chamado de trombopoietina. Essa trombopoietina ela é produzida no fígado, em sua maioria, e um pouquinho lá no rim. Se eu tenho alguma doença hepática, onde esse fígado se torne insuficiente para a produção desse hormônio, eu vou ter a diminuição do estímulo medular para a trombopoiese e também para a megacariocitopoiese. Com isso, eu vou ter uma hipoplasia medular na produção de plaquetas. É muito importante a gente ter também esse conhecimento fisiológico para que, na hora que eu observar no hemograma uma trombocitopenia, eu consiga raciocinar de forma lógica, de acordo com o quadro clínico do meu paciente, para que eu possa entender de onde está vindo a causa dessa trombocitopenia. Por quê? Porque muitas vezes a trombocitopenia será secundária a algum processo patológico que esteja acontecendo dentro do organismo do animal, assim como a trombocitose. A trombocitose é o aumento da quantidade de plaquetas circulantes. Também é causa de algum processo. Nós vamos ver que, em muitas situações, principalmente nas inflamações, nós vamos ter um aumento marcante de plaquetas, levando a quadros de trombocitose. E aí a gente vai de novo falar um pouco de fisiologia. Por quê? Porque existem algumas citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, que vai estimular a produção hepática da trombopoietina. E aí a gente vai na cascata. Estimulou a produção de trombopoietina, a trombopoietina vai estimular a medula óssea a produzir novas plaquetas. Então, quando a gente tem esse conhecimento e a gente começa a ligar os pontos que ficam soltos na hora da interpretação, é mais fácil da gente entender de onde pode estar vindo essa trombocitose. Então, basicamente, quando nós vamos fazer a interpretação de alterações plaquetárias, nós vamos ter trombocitopenias ou trombocitoses. Lógico, o que é o ideal? O ideal é que não tenha alteração nenhuma, mas como a gente vai aqui
interpretar as alterações, nós precisamos ter todas essas informações guardadas na nossa mente para a gente poder começar a partir de agora a entender as causas, as consequências e fazer o raciocínio clínico lógico para que a gente possa interpretar essas alterações de forma adequada.